Olá, mulheres que estão me assistindo. Gostaria de me apresentar. Eu me chamo Bárbara Calisto. Sou influenciadora de moda, lifestyle, qualidade de vida, hábitos saudáveis. E hoje, antes de começarmos, eu gostaria de te convidar. Agora para mim é de manhã, num domingo, acabei de acordar. E eu gostaria de convidar você para se olhar no espelho e refletir sobre o que você enxerga ao se olhar no espelho. Que você perceba que você é uma pessoa com muitas histórias. Histórias de vida, tudo que passou, histórias de luta, porque todo mundo enfrenta lutas na vida, histórias de superação, de vitórias, de conquistas, de perdas, de resiliência e de muito amor. Mas a gente sabe que nós mulheres, a gente se preocupa com todos, né, ao nosso redor. Quem tem filhos se preocupa com os filhos, quem tem marido se preocupa com o marido. Nós também que somos filhos, nos preocupamos sempre com o nosso pai, com a nossa mãe. A gente sempre está em constante preocupação com os outros, que isso é o lado da mulher. Mas e a nossa preocupação com nós mesmos? Como é isso? Como você tem cuidado de você? Como você tem percebido sobre você? Então eu quero trazer hoje, né, sobre o nosso amor próprio, sobre nós buscarmos a nossa melhor versão, sem comparação, mas buscarmos a nossa melhor versão dentro das nossas possibilidades. E o que eu quero trazer com isso? Nós somos totalmente responsáveis por aquilo que a gente vive. Quando a gente passa a aprender mais sobre nós, nós vemos que tudo que acontece ao nosso redor depende mais de nós mesmos para mudar a tal situação do que do outro. Então, como a gente vai cuidar do outro se não estamos nos colocando em primeiro lugar? Porque a gente só vai aprender a cuidar do outro se nós estivermos cuidadas. E só quem pode nos cuidar somos nós mesmos. Eu também costumo dizer que às vezes, né, a gente espera que as outras pessoas nos reconheçam de tal forma, mas se eu não me enxergo daquela forma, ninguém vai me enxergar. E eu já estive naquele lugar. Eu quero trazer um pouquinho para vocês da minha história, para que vocês se inspirem na minha história e que de alguma forma a minha história possa servir de inspiração, motivação, aprendizado, uma troca de conhecimento para vocês. Um tempo atrás, eu me via totalmente perdida, uma pessoa sem amor próprio, ansiosa, com o coração apertado, com aquela sensação de, poxa, eu não estou sendo vista, eu não estou sendo reconhecida. Mas eu não me reconhecia, eu não me via, eu não respeitava a minha história. Até que Deus sempre foi primordial na minha vida, mas eu não tinha intimidade com Ele antes. Então, eu costumo dizer que o exercício da gratidão, a oração, a conversa com Deus, o jejum, é um exercício diário, que quando você passa a ter intimidade com Deus, você escuta Ele. E é o que tem acontecido comigo. Então, eu estava perdida, eu já tive sobrepeso, então eu acabava descontando as minhas emoções em alguns vícios. Eu tinha vícios com bebida alcoólica, vícios de festas, futilidades, daí tive sobrepeso.
tive estresse, mau sono, inconfiança, insegurança o tempo todo, e eu não me achava boa o suficiente para nada. Até que um dia eu já não aguentava mais e eu resolvi mudar. Nessa mudança, eu busquei o autoconhecimento, que foi essencial me autoconhecer, até que eu pudesse encontrar a minha real identidade. Nesse processo de autoconhecimento, eu descobri que eu tinha muitas crenças que me limitavam de várias coisas, como, por exemplo, me limitavam a encontrar o meu propósito. Então eu tinha aquela... Eu começava as coisas e não terminava, porque não existia um propósito por trás daquilo que eu fazia. Eu não tinha sucesso nos meus relacionamentos. Como eu falei, eu não conhecia a minha real identidade, então eu não conhecia do meu potencial. Eu não conhecia sobre as minhas qualidades. Então eu precisei respirar fundo, brigar, literalmente brigar com os meus sentimentos, com as minhas emoções, para eu me encontrar. No início, isso parece muito assustador, mas depois, isso foi libertador. Então, Deus em primeiro lugar, eu passei a entender que Deus seria a minha base e que para eu me fortalecer em todas as áreas da minha vida, quaisquer que elas sejam, eu preciso ter uma base forte. A base forte, a gente fala muito sobre espiritualidade, sobre a fé. É uma base que nos fortalece diariamente. Aquele meu momento com Deus da manhã. Feito isso, eu passei a tentar compreender quais que eram minhas travas, o que eu estava carregando da minha infância, o que eu estava carregando que eu não estava conseguindo me desenvolver. Porque o nosso cérebro, eles são memórias. Então a gente só acredita naquilo que a gente já viveu. Então eu entendi que eu precisava ressignificar as minhas crenças. Como eu fiz isso? Nessa busca por autoconhecimento, com a ajuda até da minha terapeuta, a gente passou a entender que eu carregava muita coisa do meu passado, muitas dores. E quando você carrega muitas dores, você tem que liberar perdão para se ter o próximo passo, para conseguir conquistar outra área da sua vida. Foi aí que tudo começou. Gente, eu costumo dizer que assim, ó, as pessoas têm medo, às vezes, de buscar autoconhecimento, fazer essas coisas, fazer, né, utilizar dessas ferramentas para evoluir. Realmente é um processo muito difícil. Mas quando você consegue, né, quando você vence esses desafios, é libertador, é como se você nascesse de novo. Então, eu passei por um processo de perdão com os meus pais, constelamos, né? Eu era uma pessoa que carregava muitas mágoas de família, então eu pude compreender durante esse processo que eles também foram crianças que tiveram sonhos. Eles também foram crianças que tiveram sonhos. É forte isso, né? E que eles fizeram o melhor por mim, do jeito que eles podiam. E eu sou muito grata por tudo que eu recebi. Não quer dizer que eu precise repetir padrões disso na minha vida. Mas eu sou muito grata, eu acolho, eu honro, eu agradeço. E começou aí. Aí, partindo daí, eu passei a me autoconhecer, a entender que as minhas dores, tudo aquilo que eu tinha passado de ruim, como eu passei por cima daquilo e consegui vencer aquilo, poderia ser uma ferramenta muito valiosa, muito poderosa para eu ajudar outras pessoas, inclusive mulheres, que também passam por isso. Aí quando eu entendi que a minha história tem valor, embora tivesse todas as dores que ela tivesse passado, quando eu entendi que minha história tinha um grande valor, eu passei a respeitar a minha história, eu usei disso como ferramenta para agregar na vida de outras pessoas. Olha que interessante isso. Só que aí eu não sabia quem eu era. Gente, eu lembro que uma vez perguntaram para mim do que eu gostava.
Eu travei. Eu não soube responder o que que eu gostava. Como assim, o que que eu gosto? O que que eu gosto de fazer? Eu não sei. Que é uma pessoa mais perdida de si, de não saber responder o que que gosta de fazer ou não. Ou quando alguém te pergunta, quem é você? Quem é a Bárbara? Aí a gente reflete, fala, quem é a Bárbara? Ah, eu trabalho com isso, isso, isso. Tá, isso é o que você faz hoje. Mas quem é a Bárbara? Hoje eu posso dizer que eu sou amada por Deus e por minha família, né? Uma mulher, eu sempre falo, uma menina, uma mulher que foi sempre cheia de sonhos e que cada vez mais vem realizando tudo o que desejava. Aí, para não perder a linha de raciocínio, eu passei a me autoconhecer. Isso foi maravilhoso. Você se autoconhecer. Tá, mas no que eu sou boa? Até um exercício que vocês farão na casa de vocês. Eu vou até mostrar aqui pra vocês, que tá aqui. Peraí. Toda manhã eu leio meu devocional. Junto com o meu devocional, tem uma folha escrita à mão mesmo. Uma folha de papel escrita à mão. Aqui tem mais de 28. Aqui eu listei até o 28, que tá na hora de eu refazer essa lista. Mas vamos lá. Eu comecei colocando 21 características sobre mim. 21 características sobre mim. E sempre que eu lembro, todos os dias, eu vou alimentando ainda mais essa folha. E quando eu termino meu devocional pela manhã, eu repito, e assim, muitas das vezes olhando no espelho, tá? Eu leio em voz alta para mim mesma todas essas qualidades de eu sou, tarará. Eu sou, tarará. Eu sou, tarará. E aí eu fui reconhecendo, porque se eu me enxergo assim, as pessoas também me enxergarão assim. Então é um exercício para você colocar aí, para você já acordar todas as manhãs sempre muito autoconfiantes. Feito isso, me conhecer, entender das minhas qualidades, entendendo aquilo que eu sou boa, eu comecei a me posicionar diferente. E quando eu falo em me posicionar diferente, eu passei a me enxergar de uma forma diferente. Em busca disso, eu comecei a pensar: como eu me enxergo hoje? Eu me enxergo, qual é a real imagem que eu vejo minha hoje? Vou lá, anoto numa folha de papel, isso para eu ter mais clareza. Como eu quero me enxergar, que eu estou ainda num processo de transformação, mas após esse processo, como que eu quero me enxergar daqui, quando eu finalizar toda essa etapa? Vai lá, escreve na folhinha de papel. Agora, como que os outros me enxergam? Isso você até pode fazer um exercício com os seus amigos mais próximos, com familiares. E você vai incorporando, você vai vivendo essa pessoa que você passa a ser, que você quer ser. Eu sempre costumo dizer uma frase que eu carrego comigo, que antes da gente ter, a gente precisa ser. E essa frase passou a fazer muito sentido para mim, que hoje eu sou aquilo que eu prego. Hoje eu acredito naquilo que eu falo, que eu vivo tudo isso. Então, por isso que eu consigo passar muita autenticidade e influência daquilo que eu falo, porque eu estou vivendo o processo. Eu não estou falando só partindo de uma teoria, eu estou falando de uma experiência própria. Então, feito isso, eu comecei a visualizar, eu tenho, gente, um mural na minha casa, onde eu coloco o mural dos desejos, onde eu coloco fotos de quem eu quero ser, de inspirações. É tão legal nós, enquanto mulheres, termos inspirações.
Só para vocês saberem, na minha infância, eu tive bullying, né? Porque eu era esquisitinha mesmo. Como eu falei para vocês, eu já tive sobrepeso. Então eu era muito zoada assim no colégio, mas coisa normal de infância. Mas sempre quando a gente recebe críticas, não é legal ouvir críticas. E para uma criança, a gente acaba tendo bloqueios e traumas. Eu era bailarina na minha infância. Eu não sei que tipo de trauma que eu passei, mas eu acredito que seja por causa da professora, que ela me limitou a fazer um exercício que eu tinha dificuldade, eu tive que fazer diferente de todas as outras colegas, e eu estava tentando fazer, então, em vez da pessoa me estimular a conseguir fazer, ela simplesmente falou para eu não fazer aquele exercício porque não era para fazer. Mas eu não lembro se foi só isso, porque faz muitos anos. Mas hoje eu não consigo mais dançar, eu não tenho vontade de dançar, eu não sei dançar, eu adorava dançar. E eu tenho vergonha de dançar. Enfim, então, eu tinha meus bloqueios. E depois que eu passei aí superando eles, né, me visualizando aonde eu queria chegar, tudo que eu queria desafiar, tudo que eu queria conquistar, ter clareza na minha cabeça, eu mentalizar aquilo, eu idealizar aquilo, eu tomar aquela força para depois as coisas simplesmente acontecerem, fluírem. Isso foi muito legal. Mas isso foi um processo de mudanças e eu gosto muito também de falar sobre a mudança de hábitos que você tem dentro da sua rotina, porque hoje tudo, se você for entender, é, sobre quando a gente fala assim sobre qualidade de vida, são muitas coisas. É o seu tempo de qualidade, é o seu autocuidado. Quando eu falo em autocuidado, eu gosto muito de falar sobre exercício físico. Ah, daí voltando à parte do bullying, né? Que eu até acabei me perdendo. Eu voltei na parte do bullying, então eu sofria muito bullying. Que daí eu já vou entrar nessa parte de qualidade de vida que eu vou trazer para vocês. E eu tinha uma inspiração, né? Que eu tive sobrepeso, eu era magrelinha. Então eu tinha uma inspiração que eu falava, eu quero malhar para ficar igual aquela pessoa. E sabe o que as pessoas faziam? Todo mundo riam de mim. As pessoas riam de mim. E até que eu corri atrás desse sonho, fui atleta de fisiculturismo, né? Mas ali falando sobre desafios, de você enfrentar tudo. E quando eu quero chegar em falar em qualidade de vida, eu acho que tudo está interligado. Eu vou falar da minha experiência enquanto mulher. Quando eu era fisiculturista, embora eu tivesse o corpo impecável, que hoje eu ainda tenho sem precisar me matar, eu não era uma pessoa saudável. Porque daí eu tinha muita limitação na minha alimentação, então eu tive compulsão alimentar, eu passei por diversos processos de compulsão, de ansiedade, e eu não era nada saudável, eu só era bonita. E quando eu entendi que é tudo um conjunto para a gente se tornar mulheres realizadas, eu digo que hoje, como mulher, eu entendi que eu preciso estar saudável. Quando a gente se alimenta saudavelmente, quando a gente se alimenta bem, o nosso corpo fica limpo. Nosso corpo limpo, a gente tem a pele melhor, a gente raciocina melhor. Vocês sabiam disso? A nossa alimentação reflete em tudo do funcionamento geral do nosso corpo. Aí quando eu passei a me exercitar, ir para academia, correr, independente do que você gosta de fazer, eu não tava só fazendo por um físico, por um corpo bonito, mas eu tava fazendo para acalmar a minha mente, para me sentir melhor, mais disposta para começar o dia, para cuidar da família, para cuidar de casa, para espairecer a minha cabeça, para eu ter aquele momento de lazer, seja um esporte, um jogo, qualquer coisa, uma aula de zumba. Aí eu passei a entender que aqueles momentos eram importantes para eu tocar o restante da minha jornada. Além do meu trabalho, da minha dedicação, o tempo de qualidade também sempre foi muito essencial na minha vida. O tempo de qualidade que às vezes a gente está tão na correria de trabalho, aquele excesso de cansaço, que a gente acaba esquecendo de dar atenção para as nossas famílias,
para o nosso namorado, para os nossos amigos, que isso também é importante para me preencher e me motivar para os próximos dias. Então, quando eu passei a cuidar melhor da minha saúde, que eu passei a cuidar melhor do meu corpo, automaticamente o meu corpo estava. Eu já não tinha mais insônia, porque o meu corpo já chegava no final do dia cansado, então eu conseguia ter uma boa qualidade de sono, de acordar bem, com disposição. Eu sou formada em gestão hospitalar, eu trabalhei 6 anos nessa área, sempre remediando pessoas, cuidando de pessoas já doentes. Eu sempre fui apaixonada pela área da saúde. Então, em busca do meu propósito, com a minha história que eu posso inspirar, eu passei a entender que por que não posso ajudar as pessoas a promoverem saúde, não remediarem doença? Então, é sobre isso que eu tô falando. Eu sempre fui muito ansiosa, eu já tive muitos problemas de saúde, mas eram todos emocionais que refletiam no meu corpo. Então, quando eu entendi tudo isso, eu passei a ter uma rotina com hábitos saudáveis. Então, por exemplo, se eu começo a trabalhar 8 horas da manhã, eu já acordo ali 2 horas antes, porque eu tenho toda uma rotina matinal. Para mim, o exercício físico funciona de manhã, mas eu entendo que talvez de manhã não seja bom para você. Mas você pode ajustá-lo na sua agenda com algum horário que dê para encaixar. Ai, mas eu não tenho tempo, querido, querida. 40 minutos do seu dia você tira. A gente perde, vocês podem olhar aí na configuração do próprio celular, quantas horas a gente perde no celular, na rede social. 40 minutos do seu dia para já deixar uma bolsa de academia dentro do seu carro não é nada. Vai ali rapidinho. Fez os 40 minutinhos, dá para tomar uma duchinha na academia mesmo, volta a trabalhar. A gente tem que parar de sempre estar colocando desculpas na nossa cabeça, porque você passa a entender que as suas limitações são você mesmo que as coloca. Por isso que eu falei de crenças, que é importante você destravar crenças, para você de fato entender o que você quer, ir atrás do que você quer até você conseguir, porque vai conseguir. Então, aqui sobre qualidade de vida, eu falei da alimentação, eu falei do exercício físico, eu falei do tempo de qualidade, eu falei do hobby, eu falei da rotina matinal, que é muito boa, é tirar o seu tempo para Deus, para agradecer a Deus, que as coisas, independente de religião, eu acho que cada uma acredita, né, deve ter alguma, mas se apegar na espiritualidade como sua base, sua fortaleza e sua força. O tempo que foi estimado aqui para nós é muito pouco, né, para trazer todo o conteúdo que eu gostaria. Mas eu espero de coração que com essas informações, né, até com a minha história sendo um modelo, um exemplo, possa te inspirar para você em busca da sua melhor versão. E é como eu falei, é uma coisa que precisa ser leve, ela não precisa ser pesada, ela precisa ser leve para você conseguir levar. E assim, gente, é plantando, é uma sementinha por dia. É uma sementinha por dia. Quando você acorda irritada, você está plantando uma semente. Quando você deixa de dar uma atenção para o seu marido, você está plantando uma semente. Quando o seu celular desperta e você coloca no soneca e não levanta na hora que deveria levantar, você está plantando uma semente. Então, a minha pergunta é: qual semente você tem semeado nesses dias? Tudo que a gente semeia, a gente colhe. Que tipos de frutos você quer colher daqui 30 dias? Ai, Bárbara, é difícil, eu sei. Mas essa mudança só vai depender de você dentro da sua casa. E eu tô falando, busque a sua melhor versão dentro das suas possibilidades, sem comparação, mas dentro daquilo que você pode. No início é difícil porque você vai sair da sua zona de conforto. Mas depois aquilo vai se tornar tão natural e quando você estiver colhendo frutos de tudo aquilo que você está plantando, você vai ver que se tornarão valores inegociáveis dentro da sua vida. Então, foi pouco tempo. Eu confesso que é a minha primeira palestra, esse modelo de palestra que eu estou fazendo. Eu
Já tinha participado de uma palestra uma vez que eu ainda estou no processo de aprendizagem, e eu lembro que quando eu escrevi sobre o tema, acabou que na hora eu falei uma coisa totalmente diferente. Então eu tô trazendo aqui para vocês uma coisa que eu não esperava, só fui falando. Então eu espero de verdade que eu ajude a transformar a sua vida de forma muito positiva, com experiências vividas por mim, porque eu estive naquele lugar, então eu entendo a sua dor. E juntas, sempre unidas, as mulheres juntas, elas têm uma força que nós mesmos não entendemos ou sabemos. Então eu espero mesmo que sirva de motivação e inspiração para cada uma de vocês, para que vocês busquem a melhor versão de vocês, que eu tenho certeza que a história que vocês carregam são histórias únicas, são histórias maravilhosas, são histórias magníficas. E é isso. Muito obrigada.